na Renascença é exatamente esse desenvolvimento dos instrumentos, essa tecnologia. É quando na Itália os luthiers, os grandes construtores de violino, descobrem um bom verniz, uma boa madeira, as proporções ideais, e aí os instrumentos vão melhorar muito em qualidade, em afinação, e isso vai ajudar também muito aos compositores a criar uma música mais específica e mais refinada para esses instrumentos. No final da Renascença, os compositores, os músicos estavam realmente, podemos usar a palavra, eufóricos, né? Eles tinham agora uma escrita musical, vários instrumentos, várias vozes, cantores, e começaram a compor, a experimentar formações como 2 coros, 2 grupos de instrumento, e isso, a música foi crescendo tanto, o volume, a massa de instrumentos foi crescendo tanto, e foi trazendo uma certa dificuldade para que o público compreendesse o texto, a letra e até a própria estrutura musical, né? Mas é porque eles estavam assim encantados com essa possibilidade dessas combinações. Então, nesse final, nessa virada de Renascença para o Barroco, vai surgir um movimento que ficou até depois conhecido como a Camerata Bardi, que vai propor um resumo, um enxugamento. Eles diziam, não, tem muito som, muitas vozes, está tudo muito confuso, vamos propor um enxugamento, vamos fazer então assim um baixo acompanhando a voz, para que a gente possa voltar então a entender os textos, a canção com uma harmonia mais simplificada. E esse grupo também propunha uma volta aos padrões gregos lá atrás na Grécia, né? Tentando resgatar toda aquela mitologia, trazer uma nova ópera, né? E é exatamente nesse momento da passagem da Renascença para o Barroco que vai surgir a ópera. Ainda não é a ópera romântica que a gente tem hoje, mas é o início, o embrião da ópera. E esse surgimento da ópera foi muito importante para os instrumentos, porque exigiu que tivesse uma espécie de grupo instrumental para acompanhar aqueles cantores, né? E é então no Barroco, nesse início do Barroco, que surge a primeira vez a palavra orquestra. Na verdade, essa palavra orquestra foi retirada também do grego lá atrás, né? Orquestra, que se referia muito mais a um espaço físico do que uma formação musical. A gente pode ver aqui um anfiteatro grego, né? Aqui as arquibancadas que a gente conhece. Aqui nós temos uma espécie de camarins e temos o proscênio, que é essa parte bem aqui na frente, que era aonde os atores ficavam. Eles ficavam aqui em cima ou nessa linha aqui embaixo no térreo. E essa área toda que vocês estão vendo era o que era chamado de orquestra. Era aonde ficavam os bailarinos, o coro e os instrumentistas. Então, na Grécia, quando se falava orquestra, era a referência a esse espaço físico aonde ficavam localizados os bailarinos, o coro e os músicos. E no período barroco, eles vão recuperar essa palavra, só que aí essa palavra orquestra vai passar a denominar um grupo, uma reunião de músicos. No Barroco, essa orquestra inicial que é formada, ela não tem uma definição fixa de quantos músicos, quais são os instrumentos, representa apenas um agrupamento livre de instrumentos. Então, cada compositor, ele vai agrupar conforme os instrumentos que ele tem na mão, ali na hora. Monteverdi, por exemplo, quando ele escreve o Orfeu, ele usa uma orquestração bastante curiosa, com uma reunião de instrumentos bastante diferenciados, sem muito um equilíbrio. Quando eu falo equilíbrio, na concepção atual, né? Pensando, sempre comparando com uma orquestra atual. Mas então a gente faz a distinção, chama orquestra barroca. E um instrumento muito importante, que na verdade segura toda a harmonia, dá um suporte, um tapete harmônico para essa orquestra, esse embrião de orquestra no barroco, é o cravo, que era um instrumento, né, harmônico de teclado. Muitos pensam que ele é o avô do piano, mas não é. O piano é uma outra técnica. O piano é corda martelada e o cravo é corda pinçada.
Mas, enfim, o cravo era um instrumento de teclado que fazia harmonia e segurava essa reunião de instrumentos, né? Como os instrumentos não estavam ainda equilibrados, o cravo dava essa, digamos, essa liga harmônica. Nós temos aqui um exemplo, né, de um cravo flamenco, Flemish, né? É um instrumento, aqui um cravo de 2 teclados, bem grande, né? Com as cordas todas, né? E, é claro, existem cravos de várias origens, cravo francês, cravo italiano, mas geralmente para a orquestra era utilizado o cravo grande de 2 teclados que o músico ou o regente poderia ter mais recurso técnico para dar suporte. Então, é exatamente no barroco, então, que se começa a ópera, né? A música na igreja continua sua produção com Bach, escrevendo as cantatas de Natal, né? Os oratórios, na França também, em todo o mundo a música religiosa ainda é muito forte, sua presença é muito marcante no cenário musical, mas paralelo a isso, nós continua a música instrumental com as sonatas dentro dos castelos, né? Cada rei tendo seus músicos, e ainda paralelo a isso nós temos então o surgimento da ópera, que deu um grande impulso à orquestra. Nós temos aqui ainda um exemplo, isso é uma orquestra atual, moderna, é uma orquestra de Amsterdã, regida pelo Tom Koopman, e já é uma orquestra aqui tipicamente barroca, com isso aqui é um órgão positivo ao centro, né? A gente chama órgão positivo porque é um órgãozinho pequenininho, não é aquele órgão grande de igreja. Muitas vezes tem gente que fala órgão portativo, porque podia portar, podia carregar, levar, né? E nós vemos aqui atrás, essas pessoas que estão em pé, é o coro. Veja como o coro é bem pequeno, são praticamente 4 pessoas por voz, né? São 16 cantores, e a orquestra barroca com seus instrumentos, com as cordas, basicamente, né? Uma teorba, que é um alaúde maior, que está bem aqui ao centro, que faz parte do baixo contínuo, que ajuda ao órgão a fazer a realização da harmonia, e as cordas, né? Então, quando a gente fala em orquestra barroca, basicamente a gente fala num conjunto de cordas, e pode estar adicionada a essa orquestra, pode estar adicionado um trompete. Aqui eu acho, nós temos trompete aqui, um trompete. Vale a pena lembrarmos que o barroco é a arte da ornamentação, né? Na arquitetura, na pintura, e isso também vai se refletir na música. É um momento, então, que os compositores vão buscar ornamentar as principais linhas melódicas. O que é ornamentar? É colocar pequenas notinhas no meio, fazer alguns improvisos, o que a gente chama de trilos, mordentes, que são pequenas notas de passagem que vão floreando a melodia principal. E isso também se reflete não só na música em si, como também nos próprios instrumentos, que começam a surgir instrumentos muito ornamentados, com enfeites, cabeças de animais, né? No corpo do instrumento também vem passarinhos, flores, né? Refletindo essa característica principal do barroco. Nós podemos ver aqui, no caso do cravo, que seria um exemplo mais fácil, nesse cravo aqui, por exemplo, ele dentro do tampo, é que aqui não dá muito para ver, mas no tampo ele é todo pintado, que é exatamente esse trabalho que tem aqui, é da roseta, que está dentro do tampo do cravo, né? Isso aqui é uma roseta ampliada, que a gente chama de, né, essa figura redonda, a gente chama de roseta, e todo o tampo do cravo é trabalhado com essas flores e passarinhos, né? Por exemplo, nós temos também aqui na região do teclado desse cravo, todo um trabalho de anjinhos, né, à volta do cravo, contornando as teclas, né, para ter... É claro que isso não tem uma função na emissão sonora, mas faz parte do pensamento do homem barroco, né? Essa ornamentação em excesso. Então nós temos vários outros, por exemplo, esse cravo aqui, dá para a gente ver agora perfeitamente toda a ornamentação do tampo desse cravo, que é belíssimo.
E não só os cravos eram ornamentados, as violas, os alaúdes, as guitarras também eram extremamente ornamentados. Isso, obviamente, reflete também uma questão de poder, de riqueza, né? Você tem um instrumento ornamentado, era um instrumento mais caro. Então, isso reflete para aquele mecenas que está pagando, sustentando aquele músico, reflete também uma questão de poder social e político. Estamos chegando ao final do programa Polifonia das Ruas, pela UniTV, canal 17, e que estamos falando da história dos instrumentos e a história da orquestra. Convidamos vocês, então, para o próximo programa, no qual daremos continuidade a esse tema.